Gênesis, capítulo 18. Nós estamos numa série de mensagens, vivendo um relacionamento extraordinário com Deus. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos de um relacionamento extraordinário com o Senhor. E tão bom você que está aqui, você que está em casa, acompanhando esta série de mensagens. Por isso, Gênesis, capítulo 18, do versículo 23 até o versículo 32, e depois leremos um versículo no capítulo 19. Gênesis, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 33. Nós vamos ler essa passagem das Escrituras, que diz assim, Gênesis, capítulo 18, 23 a 33. Diz: Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor dos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor dos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados lá? Ele respondeu: por amor dos 10, não destruirei. No capítulo 19, versículo 29. Diz assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada vida preciosa. O Senhor é Deus grandioso nos céus e na terra. Que o Teu Espírito que circula a terra e penetra todas as coisas, os grandes intentos da humanidade, Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra traspasse a nossa alma e alcance nós que estamos aqui, todos que estão nos assistindo nesse momento. Oramos pela ação espiritual do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, a vida de Abraão foi uma vida extraordinária, de um relacionamento extraordinário com Deus. Abraão, no início chamado Abrão, era um pagão, ele tinha vários ídolos em casa, ele era da cidade de Ur dos caldeus. Não havia a fé no Deus Yahvé naquela região. E Abraão um dia ouviu um Deus estranho, um Deus diferente daqueles que ele cultuava. Ele cultuava os ídolos. E ele ouviu desse Deus dizendo assim: olha, sai da sua terra, da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Gênesis 12. E Abraão então, sem ter o mapa da viagem, sem ter nada traçado, ele simplesmente chamou sua esposa, o seu sobrinho e foram embora. Ele não perguntou: Senhor, mas para onde é que eu vou?
quais são as coordenadas. Ele não perguntou isso, ele simplesmente ouviu a voz de Deus, entendeu que era o Deus verdadeiro e saiu da sua terra. E ele começou a viver um relacionamento extraordinário com Deus. Um relacionamento pela fé. Tanto que Isaías capítulo 41, versículo 8 diz que Abraão foi considerado amigo de Deus. Foi o único homem nas Escrituras que Deus chamou de amigo. O único. O profeta Isaías revela isso para nós. Sinal da importância do relacionamento que ele tinha com Deus. Então Abraão saiu, ele andou muito naquelas terras, sempre crendo no projeto de Deus. Ele não tinha filhos. E era necessário que ele tivesse um filho para que ele então se cumprisse, Deus cumprisse as promessas de fazer dele uma grande descendência. E esse foi o grande dilema de Abraão e Sarai, ou de Abrão e Sarai, de não ter filhos, uma idade avançada. Então eles caminharam por muito tempo, e ele teve o filho. Ele teve o filho Isaque, ele teve o filho também chamado Ismael. E é interessante, irmãos, que no decorrer da história, Deus então pede a Abraão o seu filho Isaque em sacrifício. Nós conhecemos a história. E é interessante essa história porque Abraão sabia que Deus, o Deus Yahvé, não gostava de sacrifícios humanos. Deus não tem prazer em sacrifícios humanos. Deus não quer sacrifícios humanos. Mas Deus pediu a Abraão algo que Deus mesmo não queria. Porque Deus não se compraz em sacrifícios humanos. E Deus disse: leva o seu filho para uma colina e sacrifique a mim. E então Abraão foi fazer aquilo que Deus tinha falado. Ele não precisava entender o racional de Deus. Ele simplesmente se apoiava sua fé em Deus. Muitas pessoas que às vezes querem ser muito racionais começam a tentar colocar Deus na sua própria mente, na sua própria lógica. E então Abraão foi sacrificar o seu filho, mas Deus pediu para ele não fazer isso. Abraão viveu tempos extraordinários com Deus. Deus mostrou a todas as estrelas dos céus. Disse assim: olha, a sua descendência vai ser assim. Ele andou com Deus. Mas quando a gente olha esse texto, irmãos, aqui a gente vê algo extraordinário. Deus aparece a Abraão, ele está ali conversando com o Senhor, e dois anjos dizem assim: olha, nós vamos descer até Sodoma e Gomorra, porque as acusações contra essas cidades chegaram diante do Senhor, e nós vamos chegar lá e ver se é isso mesmo, e nós vamos destruir essa cidade. E então, diz o texto, antes de nós lermos, a parte inicial diz que, lá no versículo 17, então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Ele vai ser uma poderosa nação, eu vou esconder isso, que eu vou destruir essas cidades. E Abraão ficou diante do Senhor. E quando a gente vê, meus irmãos, Abraão então começa um diálogo com Deus, falando: Deus, se a cidade tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus fala assim: não, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, e chega até 10. Deus fala assim: mas se tiver 10 justos na cidade, eu não vou destruir a cidade. É possível refazer a cidade tendo apenas 10 justos. E eu vou refazer, mesmo que seja uma cidade deteriorada, eu vou refazer pela vida de 10 justos. E então os anjos vão até Sodoma, conversa com Ló, o sobrinho de Abraão, aquele que tinha escolhido a terra das campinas, o melhor lugar para colocar os seus animais. Ele tinha escolhido Sodoma e Gomorra, aquela região que era boa para os seus animais, e deixou Abraão, seu tio, com a parte pior. E agora Ló está encrencado. E os anjos chegam e falam assim: olha, nós vamos destruir essa cidade. E ele diz no versículo 17 do capítulo 19: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida,
não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou senão você será morto. Os anjos assim, ó, Ló, você precisa fugir. Você não olhe para trás e você não pare em lugar nenhum que nós vamos destruir. Enquanto você não sair da cidade, nós não destruiremos ainda. Ló foi falar com suas filhas, sua esposa, tinha genros, os genros falaram assim, mas isso não vai acontecer. Diz que os genros, eles acharam que Ló estava brincando. O fato, meus irmãos, é que diz o texto que começou a descer fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, fogo do céu para destruir aquelas cidades. E Ló e sua família foram salvos. Mas chega no final do texto, como é que nós interpretamos isso? Diz o texto no final, quando Deus arrasou as cidades da planície, Ele não lembrou de Ló, Ele não lembrou das filhas de Ló, Ele lembrou de Abraão que estava intercedendo a Ele por amor àquelas cidades. Abraão estava intercedendo fervorosamente para Deus não destruir as cidades. Entre Deus e um povo mau que merecia punição, havia um homem que tinha um relacionamento extraordinário. E aqui nós aprendemos algumas coisas importantes nesse texto, irmãos. Que Abraão tinha com Deus, que permitia Abraão estar entre Deus e o povo. Abraão disse assim, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Que justiça é essa do Senhor? E ele intercede profundamente com Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele não estava interessado nos seus próprios bens, ele estava interessado naquele povo ímpio. Ele não queria que Deus destruísse aquelas terras, aquele povo. E então, meus irmãos, aqui a gente vê que entre um povo ímpio e Deus havia um homem que tinha um relacionamento extraordinário com Deus. Um relacionamento grandioso com Deus, um homem que era amigo de Deus, um homem que estava andando há tempo com o Senhor, um homem que não era um aventureiro, um homem que tinha deixado tudo, não porque Deus ia dar um filho, mas porque ele amava a Deus, porque ele estava disposto até a sacrificar o filho. Ele andava com Deus porque amava a Deus e tinha um relacionamento profundo com Deus. E aqui a gente aprende na vida de Abraão, meus irmãos, em primeiro lugar, que Abraão tinha um relacionamento de amizade com Deus. A posição dele era de amizade. Não era simplesmente de um conhecido. Olá, Deus, eu tenho minha lista de oração aqui, eu estou cansado, então o Senhor aprove ela aí. Olá, Deus, eu estou em apuros hoje. Ontem eu não estava, mas eu esqueci do Senhor. Então hoje eu estou em apuro, eu preciso do Senhor. Não. Abraão tinha um relacionamento de amizade com Deus. E esta oração revela a intimidade de dois amigos conversando. Parece até algo estranho. Parece que Abraão não concorda com Deus. Que Deus quer destruir as cidades. Mas dois amigos conhecem o coração do outro. Deus conhecia o coração de Abraão. Abraão conhecia o coração de Deus. Por isso, meus queridos, é um grande privilégio a gente poder aproximar de Deus. Relacionamento extraordinário com Deus parte de uma amizade profunda com o Senhor. Uma amizade profunda com o Senhor. Isso está muito raro em nossa época. Pessoas que têm amizade com Deus, e assim, ali vai um homem, ali vai uma mulher que é amigo, que é amiga de Deus. As pessoas encheram as suas cabeças de teorias sobre Deus. Mas é quase que impossível nós falarmos na nossa época que uma pessoa é amiga de Deus. Deus mesmo revelou para nós que Abraão era amigo dele. Não foi Abraão que deu esse título. Não foi Abraão que se autodenominou amigo de Deus. Foi o próprio Deus que denominou Abraão amigo dele. Esse relacionamento de amizade, meus irmãos,
é um relacionamento tão profundo da alma humana, que encontrou alguém que pode compartilhar o coração, que pode compartilhar as lutas, que pode falar abertamente. Se fosse duas pessoas conhecidas, essa oração seria algo terrível. Mas entre dois amigos ela é possível. Porque Deus queria que Abraão abrisse o coração e a alma. Então, quando conhecemos a Deus por muito tempo, meus irmãos, nosso coração se alarga e passamos a não pensar somente em nós. Abraão estava pedindo por uma cidade de ímpios. Ele se coloca diante de Deus para livrar uma cidade de ímpios e pecadores. Ele saiu daquele modo de ter Deus apenas para os seus interesses e passou a relacionar com Deus por interesse de todas as pessoas. Buscar a Deus para abençoar todas as pessoas. Então Abraão assumiu esse lugar de amizade profunda com o Senhor. Relacionamento extraordinário, irmãos, é isso. É você e eu sermos tocados para andar com Deus e termos intimidade com Deus e amizade com Deus. Não há segredo entre dois amigos. Por isso que o Senhor diz lá em Jeremias: clama-me, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus está disposto a um relacionamento profundo com a gente. Um relacionamento de amizade profunda. Em segundo lugar, para ter um relacionamento extraordinário com Deus, precisamos entender e basear no caráter de Deus. A amizade com Deus precisa se basear no caráter de Deus. Era justo que as pessoas de Sodoma e Gomorra fossem destruídas. Era justo. Era justo que Deus destruísse. Mas Abraão, ele diz assim: olha, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. O Senhor vai fazer isso. O Senhor vai tratar de maneira igual as pessoas que agem de maneira diferente. O Senhor vai condenar essas pessoas. No versículo 23 do capítulo 18, diz assim: Abraão se aproximou e diz assim: exterminarás o justo com o ímpio. Aí Deus vai responder. Ele acreditava, irmãos, que Deus não podia destruir o justo com o ímpio, porque Deus é bom. Mas uma pergunta que fica aqui, muito clara para nós, é porque quando chegou a 10 pessoas, Abraão parou de pedir. Porque Abraão diminuiu o número. Olha, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. O que Abraão falou o seguinte: Senhor, esquece esses números, poupa todo mundo. É muito mais fácil. Por que o Senhor não para? Diz assim: olha, não vou destruir ninguém. Irmãos, mas Deus não é assim. Deus não pode ser imoral de não punir com justiça os pecadores. Abraão está usando o seu relacionamento com Deus não para mudar o caráter de Deus, não para ter um Deus só de amor sem justiça. Então ele para em 10 assim: o Senhor não pode deixar de ser justo e praticar a justiça, então o Senhor pode executar. Muitas pessoas querem um Deus só de amor, um Deus que ama como eles acham que deve amar. Deus é justiça. Nenhum de nós, irmãos, pode comparecer diante de um juiz, até na terra. Você está com uma causa, alguém faz um mal a você, alguém da sua família, alguém assassina alguém que você gosta, que você ama. Então você chega diante do juiz, o juiz fala assim: não, bobo, deixa para lá. Nesse tribunal é só amor, é só paz e amor. Assim, o quê? Como assim? Preciso que o Senhor execute justiça. Preciso que o Senhor cumpra a justiça. Assim é Deus com os pecadores. Deus dá oportunidades, mas Deus precisa também exercer justiça.
Então, quando chega a 10, Abraão entende o seguinte: já está bom, Deus não pode ser bom e imoral, Ele tem que ser bom e moral, Ele tem que ser bom e justo. Então, se o Senhor salvar a cidade por causa de 10 pessoas, já está bom. Eu entendo o caráter do Senhor, eu não posso mudar o caráter do Senhor, que é justo e que é bom. Não pode ser só justiça sem amor, não pode ser só amor sem justiça. E ele então entende o caráter de Deus. Meus irmãos, para ter um relacionamento extraordinário com Deus, entenda o caráter de Deus. Para você não querer relacionar com Deus que só existe na sua mente, na minha mente. Tem pessoas que falam assim: ai, pastor, como eu gosto de Deus, de pensar Deus, só Deus como um pai. Eu gosto de pensar assim, Deus como um pai. Amém. Mas Ele não é só pai. Ele também é Senhor. Nós não podemos mudar o caráter de Deus. Então, um relacionamento extraordinário, irmão, só é possível quando nós nos apoiamos no caráter imutável de Deus. Muitas pessoas fazem orações que são contrárias à vontade de Deus. Nosso papel não é mudar o caráter de Deus, mas é relacionar com Deus como Ele é. E Abraão entendeu isso. Por isso que ele não pediu para cessar a punição sobre todas as pessoas. Ele parou em 10, disse assim: já está bom, Senhor. Nosso relacionamento já está bom até aqui. Não vou violar o caráter do Senhor. Não vou usar minha amizade para querer que o Senhor faça algo que é contra o caráter do Senhor. Irmãos, quando a gente lê as Escrituras, entendemos as promessas de Deus. Nós precisamos orar as promessas de Deus, que já é a vontade dEle. Nós não podemos ficar inventando coisas. Eu já vi pessoas orando coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com a sua vontade, mas é contra o caráter de Deus. Há poucos dias eu ouvi alguém ensinando e pregando, assim, na parábola do filho pródigo. Lucas diz lá que o menino mais novo orou e disse assim: Pai, dê-me a parte da herança que me cabe. E pegou a sua herança e foi embora. E o título da mensagem era: a oração que Deus sempre responde. Você deve orar assim. Meus irmãos, esse texto é para mostrar que a gente não deve orar assim. Que é pecado fazer isso. Que é erro fazer isso. Então ensinando isso como se fosse a vontade de Deus, de colocar Deus na parede. Porque Ele é Pai, Ele tem que fazer isso. Nós precisamos apoiar no caráter de Deus. Conhecer Deus num relacionamento extraordinário, irmãos, é conhecer o caráter dEle. Que não mente, que é misericordioso, mas que é justo, é bondoso, mas é santo. Entendendo o caráter de Deus, você pode desenvolver um relacionamento extraordinário com Ele. Porque você vai se assemelhar a Ele. Foi isso que Abraão colocou aqui. Em terceiro lugar, tem um relacionamento baseado no espírito de fé e ousadia. Abraão era profundo naquilo que ele fazia. Ele não tinha medo de grandes desafios. Ele não tinha medo de se colocar diante de Deus e pedir grandes favores a Deus. Ele tinha ousadia, ele tinha fé diante do Senhor. Ele começa a sua oração suplicando, e ele vai diminuindo. Ele tem essa ousadia diante de Deus, porque sabe que Deus está disposto a ouvi-lo. Depois ele reduz o número até chegar no mínimo. Ele tinha uma ousadia profunda com Deus. Muitos crentes são acanhados, com medo de pedir a Deus as coisas. Mas quando você tem um relacionamento extraordinário, a primeira coisa que você entende é que para um pai, o pedido dos filhos são preciosos. Que para Deus,
Os nossos pedidos são algo extraordinário. Que Ele quer ouvir a nossa voz. O salmista diz, logo cedo de manhã, eu quero falar com o Senhor. Ele tinha essa ousadia, essa convicção. E ele então intercede, irmãos, e tem uma oração extraordinária. Ele sabia que pelo menos 10 justos, que é o sal da terra, daria para salgar Sodoma e Gomorra e refazer aquelas cidades. Com 10 pessoas poderiam se refazer a cidade. Eu quero que você pare e pense um pouco no seu relacionamento com Deus. Como é que tem sido, irmãos, o nosso relacionamento com o Senhor? Deus está procurando pessoas assim, que se coloque numa posição entre céu e terra, e que tenha no coração um relacionamento profundo com Ele. Deus, Ele quer isso de nós. Deus quer isso do homem. Já pensou um homem numa casa, orando, vivendo assim? Essa casa é abençoada. Uma mulher extraordinária, cheia do Espírito, uma mulher cheia da presença de Deus, um relacionamento extraordinário. Quando fala, abençoa a casa. Filhos extraordinários, cheios de Deus, um relacionamento com Deus, que quando fala das coisas de Deus, o Espírito de Deus age naquele lugar. É assim que nós devemos viver, irmãos. As farpas das famílias, das igrejas e do mundo é falta de relacionamento com Deus. Nós precisamos de pessoas como Enoque, como Abraão, de pessoas que estão dispostas a se colocar diante do mundo para Deus não destruir o mundo. E orar, interceder o Senhor, na certeza que é amigo de Deus, que está vivendo para Deus, que não há nada mais precioso do que Deus. Abraão disse isso: olha, eu deixei tudo, a minha comunidade, e o Senhor me prometeu um filho, mas se tiver que levar, leve, porque o que é mais precioso é o meu relacionamento com o Senhor. Nós precisamos disso. A nossa época está cheia de pessoas vazias. Nós, pastores, às vezes estamos vazios, secos. E a gente vive arrastado, quase não chega nos cultos das igrejas, quase não chega em casa com a palavra abençoada. Quando a gente está cheio de Deus, irmãos, dentro da nossa casa, a palavra e o Espírito gera vida, gera uma outra atmosfera espiritual. Os conflitos cessam. E a bênção naquelas famílias. Nós precisamos de pessoas extraordinárias, cheias da presença de Deus, amigos de Deus. Ali vai um homem que é amigo de Deus. Ali vai uma mulher que é amiga de Deus. Ali vem uma moça que vai casar com o meu filho que é amiga de Deus. O meu filho está namorando uma moça que é amiga de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos de mais shows, de mais isso, pirotecnias. Não! Na simplicidade de andar com Deus, como Abraão no deserto e nas planícies, com os pés sujos do pó da terra, mas o coração brilhando de um relacionamento com Deus. É isso que nós precisamos nessa geração. Mas é quando a gente olha para esse texto, algumas coisas eu fico pensando. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Ele não escreveu o livro de Gênesis quando estava no palácio de Faraó. Ele não escreveu o livro de Gênesis quando ele estava libertando o povo. Provavelmente ele escreveu Gênesis quando estava no caminhada do deserto. Com o impacto da vida de Abraão na vida de Moisés, que escreveu esse livro. Com o impacto de uma vida extraordinária. Como é que ele foi registrar a vida de Abraão? Era tradição oral naquela época.
passando de um para o outro, a tradição oral, e chegou a Moisés, e Moisés registrou isso, está possivelmente caminhando no deserto, na lentidão do deserto, no desânimo do deserto, andando com uma multidão de pessoas, e ele registra a história de Abraão, que Abraão se colocou diante de Deus com um relacionamento extraordinário, de geração em geração. Abraão tem impactado as vidas, porque quem vive para Deus, irmãos, não morre quando o seu corpo vai para o pó. Fica um exemplo extraordinário. Você pode ser um homem, uma mulher, você que está aqui, você que está em casa, que pode marcar a sua geração, os teus filhos, os teus parentes, as pessoas que conviveram com você, vai dizer: eu andei com um santo homem de Deus, eu andei com uma santa mulher de Deus. Eu já andei com pessoas assim, irmãos, pessoas que eu não consigo até hoje ser igual a elas, de pessoas cheias de Deus, de conversar comigo na mansidão, e lágrimas descer dos olhos, soluçar, de ver e sentir a presença de Deus. Ah, que coisa extraordinária, irmãos. Se nós formos pessoas assim, vamos impactar as vidas, vamos impactar essa geração. Nesse texto nós só podemos ter 3 opções. Nós podemos ser como Sodoma, está vivendo no pecado e amando o pecado, alimentando do pecado, do mundo, das concupiscências do mundo. E o nosso relacionamento com Deus vai ser uma ilusão religiosa, uma ilusão que não vai passar de dogmas, encher a cabeça de teoria e nada de relacionamento com Deus. Podemos ser igual às pessoas de Sodoma, pessoas que não estão nem aí para Deus, a minha vida, as minhas regras, a minha vida, o meu estilo. Eu mando em mim, sou o Senhor da minha existência, então eu vou viver do jeito que eu quero. Eram as pessoas de Sodoma. Meu corpo, minhas regras, uso como eu quero, do jeito que eu quero, para os impulsos que eu quero. Assim vivia Sodoma. E muitas pessoas vivem igual Sodoma. Mas você pode também ser como Ló. Ló tinha caminhado com Abraão, amigo de Deus, mas decidiu separar do seu tio Abraão. Separar porque ficaram muito ricos. Porque os pastores, os funcionários de um outro estavam brigando. Que é melhor eu ir cuidar das minhas coisas, longe das pessoas que amam a Deus. Que as coisas são as minhas prioridades. Então eu vou sair de perto das pessoas que amam a Deus e vou viver a minha vida para cuidar das minhas coisas, dos meus negócios. Assim foi a vida de Ló. E ele começou a viver uma letargia, um momento frio de vida espiritual. Foi decadente. Começou a viver numa cidade que nem os genros acreditavam nele. Nem os genros acharam que era uma piada as palavras dele. Porque o sal, quando deixa de salgar, não serve nem para pisar pelos homens. Assim foi a vida de Ló. Um morno espiritual, que dedicou-se às coisas materiais, aos seus bens, aos seus negócios. E escolheu pelos olhos onde deveria morar. E pessoas como Ló, irmãos, são pessoas que já viveram próximo, com pessoas que amavam a Deus. Já vi tantas pessoas que caminhou com pessoas de Deus. Eu já vi filhos que tiveram pais extraordinários, mas decidiram pelo desejo das coisas do mundo, decidiram pelas coisas do pecado, decidiram afastar-se. Ló é o retrato claro das pessoas que deixam as coisas de Deus para cuidar dos seus negócios como maior interesse. Foi isso que ele fez. Ele deveria ter falado assim: olha, meu tio Abraão, nossos funcionários estão brigando, nossos pastores estão brigando, somos muito ricos, mas olha, eu digo uma coisa: vamos desfazer dos nossos bens, mas eu não quero ficar longe do Senhor. Eu não quero ficar longe das promessas de Deus. Eu não quero ficar longe das pessoas que vivem as promessas de Deus. Talvez você é igual a Ló.
Ou você pode ser como Abraão. Pessoa que vive um relacionamento extraordinário com Deus. Nós só temos essas 3 alternativas de vida nessa noite. Ou como Sodoma, ou como Ló, ou como Abraão. Baixe sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Ah, Deus. Deus, Ele é tão maravilhoso. Irmãos, como pode o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, que não foi criado, que não precisa de nada, absolutamente nada, que nos criou não porque necessitava de nós, criou por amor, por transbordamento. Ele quer ser amigo de nós. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer um relacionamento profundo com você. Ele quer uma amizade profunda com você. Ele quer que o caráter dele seja passado para o seu caráter. Ele quer que você tenha ousadia e fé, não simplesmente como aquela estética religiosa, mas como alguém cheio de amor por Ele, cheio de amor por Ele. Eu quero dizer algo para você que está com os olhos fechados, todos nós, que é possível Deus refazer uma cidade se tiver 10 justos. É possível Deus refazer uma igreja se tiver 10 justos. É possível Deus refazer qualquer lugar se tiver 10 justos. É possível. Deus refaz e Deus repinta uma igreja. Refaz uma igreja, uma nação, se tiver 10 justos. Nós precisamos disso. Então não tenha medo de fazer o que é certo. Não tenha medo de viver a vontade de Deus. Tenha medo de pecar contra Deus. Tenha medo de desonrar a Deus, de não ter um compromisso profundo com Deus, de não ter um relacionamento extraordinário com Deus. Você e eu, nós fomos desenhados, projetados, para termos um relacionamento profundo com o Eterno. Eu quero que você está aqui. Eu quero que você faça uma oração só entre você e Deus. Você que está em casa, em nome do Senhor Jesus, baixe sua cabeça, faça uma decisão. Eu não sei que decisão você precisa fazer diante do Senhor. Talvez você é como Sodoma, comido pelo pecado, destruído pelo pecado. Talvez você é como Ló, está frio, vivendo no mundo e não brilhando a luz de Deus, não salvando nem os da sua casa. Faça uma oração ao Senhor. Você que está em casa, faça uma oração ao Senhor. Pastor, que oração eu faço? Assim, com sua boca, você desejar e falar, e for algo real do seu coração, você pode viver um relacionamento extraordinário com Deus. Eu já conheci pessoas extraordinárias com Deus. Pessoas que estavam acima das circunstâncias do mundo. O problema do mundo não é a pandemia. O problema das igrejas não é falta de dinheiro. O problema das famílias não é falta de livros escritos de como o casamento dá certo. O problema do mundo é que está faltando homens e mulheres que têm um relacionamento extraordinário com Deus. A pessoa, sei lá, na sua empresa, lá no seu serviço, que impacto na sua vida, que impacto extraordinário. Quando um homem cheio de Deus fala para a esposa, ele fala palavras vindas do céu. É Deus falando nessa casa. Quando a esposa fala com o esposo, é
Deus falando, é o eco da eternidade penetrando na alma das pessoas. Senhor Deus, a minha oração é pedir perdão, Senhor. Perdão, meu Deus, porque até nós, como pastores, a começar de mim, Deus, nosso coração precisa ser tratado pelo Senhor. A começar de mim nessa geração, eu não sei o preço que é isso, eu não sei quanto custará, mas Senhor, assim como o Senhor Jesus está entre céu e terra, assim como Abraão foi, assim como é Jesus, Ele nos liga ao coração do Senhor. E pode nos levar a uma intimidade profunda com o Senhor. Pai, eu quero isso para a minha vida. Mas reconheço que preciso tanto melhorar, tanto da sua ajuda. Tanto, Senhor. Mas eu não sei se algum irmão também, Pai, sente que tem pecado por negligenciar esse relacionamento extraordinário. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor faça em mim o seu desejo. Mas se alguém também aqui, Senhor, com esse desejo tão profundo, nós vamos fazer mais uma oração nessa noite. Se alguém aqui, Pai, que está presente ou está em casa assistindo, quer ser como Abraão, não quer ser como Sodoma, não quer ser como Ló. Então eu peço você que está em casa, você fique em pé com a sua família, ou você sozinho, você que está aqui, em nome de Jesus, fique em pé, nós vamos orar para finalizar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Ai, que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa é servir a Deus, é andar com Deus. Não tenha medo de viver para Deus. Não faça como Ló. O pão nosso de cada dia, se não conquista, Deus te dá. Invista no seu relacionamento com Deus. Invista na sua caminhada com Deus. Deus há de te sustentar. Deus há de influenciar o seu coração. Nós vamos orar nessa noite. Deus, Pai de misericórdia, nós estamos em pé nesse lugar, falando para o Senhor que precisamos desse relacionamento extraordinário. Para o bem de muitas pessoas e para a glória do Teu nome. Pai, eu sei que daqui sairá homens e mulheres, está em casa homens e mulheres, que o Senhor não vai destruir a família por causa da intercessão destes homens e dessas mulheres. Que o Senhor vai colocar a mão e refrear o mal sobre a vida dos filhos, porque tem pai, tem mãe que tem um relacionamento extraordinário com o Senhor. Pai, o bairro, Senhor, que um crente que tem esse relacionamento que está aqui, possa estender a mão sobre o bairro, e parar e cessar o mal. Nós queremos e nós vamos ser essas pessoas extraordinárias, porque o Senhor vai nos ajudar. Eu quero ser o pastor extraordinário, eu quero que os meus irmãos vivam isso. Antes que o Senhor volte, nós queremos experimentar a eternidade, no máximo que o Senhor deseja nessa terra. Ó Deus, nós vamos embora e que o Senhor nos leve debaixo das Tuas mãos. Que em nome do Senhor Jesus, que a Sua bênção esteja sobre nós. Que o Senhor abençoe aqueles que pediram oração, Senhor Deus, nas redes sociais. Que o Senhor abençoe aqueles que estão com problema de saúde.
Intervenha no corpo físico, Senhor. Reorganiza as células, reorganiza o corpo, cessa o problema biológico das pessoas. Cessa, ó Deus, as depressões, os vácuos na alma. Ó Deus, em nome de Jesus, pessoas que estão ansiosas, estão em crises existenciais, que não sabem para onde ir nessa pandemia, que elas corram para o refúgio que é o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, talvez há pessoas que estão com problemas, sem saber do que será amanhã. Deus, dessas pessoas, a certeza e a fé que o amanhã vai ser bom, porque o Senhor projetou, e que o Senhor vai estar lá para abençoar, e que, ó Deus, o Senhor tem mão poderosa para nos levar até o último dia. Leve-nos em paz, Senhor. É um tempo novo para as nossas igrejas, é um tempo novo para a igreja Itatiaia, é um tempo novo para a igreja Vila Oeste, para as congregações, para o povo de Deus nessa cidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.